1 milhão de amigos é o que a Rede Amigo Espírita deseja conquistar em seu canal no YouTube. E você, amigo espírita, pode ajudar. Convide 5 amigos para se inscreverem em nosso canal e ligarem o sino de alerta. Além de atingir a meta de 1 milhão de amigos, todos serão sempre avisados de novos vídeos e transmissões ao vivo no YouTube. Acesse agora raitv.com.br. Rede Amigo Espírita, divulgando, instruindo e unificando. Gostaria de aprender mais sobre a doutrina espírita? Sim, mas de forma organizada e sistematizada. Baixe o aplicativo Kardec Play no Google Store ou App Store e se inscreva. Cosme Massi e o IDEAC esperam por você. Está no ar o site que você esperava. Obras espíritas ao seu alcance. Acesse agora amigoespírita.com. Centenas de títulos de diversos autores à sua disposição. Olá, meus amigos e minhas amigas. Boa noite. Hoje estamos aqui para o último episódio do nosso estudo do livro Obreiros da Vida Eterna. Eu estou com muita alegria por estar aqui com vocês nesse dia, mas também com a pontadinha de tristeza. Eu queria começar aqui saudando todo mundo que já estava aqui aguardando a nossa live de hoje. Tem 25 pessoas aqui já aguardando começar. Então, a mensagem aí carinhosa da Ana Couto, dizendo que vai sentir saudades do estudo. Eu queria dizer para vocês, gente, que eu também vou sentir muita falta desse estudo, vou sentir muita saudade. A palavra é essa mesmo, é saudade. Então, um grande abraço aí para Ana, para Maristela, para Nancy também. Espero que tenha uma nova obra. Olha, Nancy, vai vir coisa por aí sim, gente. Então, não é tudo tristeza. Afinal de contas, nesse mundo digital, a gente se encontra o tempo inteiro. Essa semana, então, eu devo ter umas 5 lives. Só no sábado tem 3. Então, vamos ficar espertos aí que continuamos nos encontrando. Então, eu queria dizer para vocês que eu estou muito feliz de estar aqui. Boa noite também, Sueli, Terezinha, Valéria, pessoal todo aí em clima de despedida. Mas calma aí, pessoal. A gente não vai para nosso lar junto com os obreiros da vida eterna, não. Então, muita calma nessa hora. Ainda não é o nosso momento. Ainda estamos aqui para estudar. E aí, boa noite aí para minha mãe também, que está aqui participando. Minha família lá em Recife está fazendo o Evangelho no Lar nesse momento. Então, o pessoal deu uma paradinha aqui para estar conosco. Boa noite, Valéria. Boa noite, Rose. Gente, boa noite a todos vocês e muito obrigado pelo carinho. Para quem está caindo aqui de paraquedas, como eu sempre falo, para quem chegou aqui pela primeira vez e viu essa live acontecendo, De Volta ao Nosso Lar, isso aqui é o 15º episódio de um estudo do livro Obreiros da Vida Eterna, que é este livro aqui, que já tem outras edições. É um livro que faz parte da série A Vida no Mundo Espiritual, que foi escrito pelo espírito André Luiz, por intermédio da psicografia do nosso querido Chico Xavier. Este livro é o 4º da série A Vida no Mundo Espiritual.
Via de regra, esse livro é estudado para observarmos os processos de desencarnação, os processos de desenlace, da morte do corpo físico. Mas, como vocês que estão aqui acompanhando desde o início, ou quem chegou depois também e olhou todos os episódios que já se passaram, já descobriram que esse livro tem um pouquinho mais a nos ensinar. E nós vimos ao longo de toda essa jornada o quanto muitos dos ensinamentos ficam escondidos na entrelinha. Então, você que chegou aqui agora e não sabe que estudo é esse não é um estudo de leitura. Nesse estudo aqui, nós não fazemos a leitura continuada da obra Obreiros da Vida Eterna. O que nós fazemos? Nós pegamos alguns trechos que são trechos especiais, na minha perspectiva, obviamente, e nós discutimos um pouco sobre esses textos aqui de uma forma um pouco mais aprofundada e trazendo para os ensinamentos do nosso dia a dia. Tudo fundamentado com as obras básicas de Allan Kardec e tendo um pouco de ousadia também, trazendo a perspectiva científica. Só para vocês terem uma ideia, no segundo dia, no segundo episódio, nós mostramos aqui o universo espaço sideral, que era exatamente a descrição que André Luiz fazia no início do primeiro capítulo deste livro, que parecia apenas uma descrição poética, mas, observando direitinho, a gente viu que tem muitos elementos que o espírito André Luiz utiliza para nós aprendermos por meio desses elementos no livro. E hoje à noite é uma noite muito especial, porque além de ser o último episódio, estamos aqui na 15ª semana, nós vamos acompanhar os nossos amigos na jornada de retorno a nosso lar. Pessoal, chegou a hora deles voltarem para casa também. Não é só a gente que gosta de ficar em casa. Eu sei que tem muita gente aí que deve ter esquecido como é bom ficar em casa, que às vezes a gente aí, com a história de isolamento social, a gente vai esquecendo, mas todo mundo gosta de ficar em casa. Grande abraço aí para o meu amigo de Pernambuco, Fábio Mota, que está lá em Olinda, Terezinha, Elísio, todo mundo aí que está no Facebook nos acompanhando. E vamos lá, pessoal, porque hoje tem. Na semana passada, nós estávamos analisando aqui uma história que parecia uma história de amor, um amor tão desprendido que o Cavalcante tinha pela sua ex-esposa que o abandonou, e ele estava lá indigente no hospital, sem nenhuma companhia familiar, e continuava rendendo aquele amor para aquela mulher. E aí, como nós falamos lá na reunião passada, no nosso episódio passado, existiam algumas coisas que nós precisávamos observar com um pouco mais de atenção. O que vamos ver aqui é o desdobramento dessa história. O que nós vamos ver logo no início do capítulo, dos capítulos seguintes, que são os 2 últimos capítulos do livro, nós vamos ver um Cavalcante já se recuperando em companhia do padre Hipólito. Mas também existem algumas lições que estão logo no início do penúltimo capítulo. São lições que o assistente Jerônimo, que vocês sabem que ele tem um conhecimento magnífico de medicina, ele começa a relatar como será a percepção do médico do futuro. Então, é importante, quem ainda não leu o capítulo, ou quem leu, vai reler novamente, ou quem escutou só a radionovela, esse capítulo especial, pessoal, eu recomendo que vá lá fazer a leitura, porque o assistente Jerônimo explica os princípios elétricos dos medicamentos e das células humanas. O quanto existe a troca ali dos elétrons, o quanto as coisas acontecem de uma forma que a medicina da atualidade não compreendia. E também ele fala uma coisa que eu tenho certeza que surpreendeu muita gente. É que muitas vezes, quando nós estudamos o perispírito, quando nós estudamos a composição, como ele se entrelaça com o corpo físico,
Para quem não sabe ainda, para quem está começando a estudar a doutrina espírita, o perispírito é o corpo fluídico que fica entre o espírito e o corpo físico. É um invólucro semimaterial, como se fala na codificação espírita, é o intermediário entre o nosso corpo, esse corpo físico, e o nosso espírito. E muitas vezes nós entendemos que essa ligação é uma ligação meio simbiótica, é uma ligação assim que toda vez quando pensamos meio que na concepção etérea, como se fossem algumas coisas assim um pouco esfumaçadas, mas o assistente Jerônimo fala aqui que existem trilhões de unidades celulares do plano espiritual que se ligam ao corpo físico por meio dos plexos, por meio dos centros de força, como a gente vai ver um pouco mais para frente, como a gente vê naquele livro chamado Evolução em Dois Mundos, que eu gosto de falar para vocês, que é esse livro aqui, é um outro livro da série A Vida no Mundo Espiritual, que é um livro, digamos, um livro um pouco mais difícil, um livro um pouco mais puxado, mas como eu falei para vocês lá no Pinga Fogo, quando perguntaram a Chico Xavier o que ele achava da Evolução em Dois Mundos, ele falou que não entendia muito bem. Então, toda vez que eu leio Evolução em Dois Mundos e eu não entendo alguma coisa, eu me sinto reconfortado. Eu falo, poxa, se nem o Chico compreendia direito, naquela pureza, naquele nível de sabedoria, imagina se eu não posso não entender algumas coisas. Então, quem quiser estudar depois, dá uma olhadinha com carinho, tá, pessoal? Então, essas ligações perispirituais são muito mais complexas do que se pode imaginar. E os nossos amigos, a gente já chama amigos porque já temos uma intimidade, já são tantas semanas ligados aos nossos queridos obreiros da vida eterna. Eles começam suas últimas interações na crosta e na casa transitória de Fabiano para o retorno a nosso lar, que é onde eles moram. Eles estão querendo voltar para nosso lar, pessoal. Tá bom trabalho, mas voltar para casa é muito bom, né? Todo mundo que viaja aí sabe como é que é. Viagem é muito bom, a viagem é maravilhosa, mas aquele momento de voltar para casa, a caminha, cheiro da toalha, do seu travesseiro, ir no seu banheiro, isso não tem preço, né? Bom, no caso deles aqui, são outras variáveis que fazem com que eles sintam tantas saudades de casa. Mas a gente vai falar sobre isso um pouco mais para frente. Antes, vou dar boa noite a todo mundo novamente, a Silmara de Portugal, a Rose, a Kátia que estava sem internet, Inalda. Pessoal, bem-vindo. Vamos lá. Hoje vamos concluir o nosso estudo e em breve eu vou trazer novidades para vocês. O Cavalcante segue em recuperação. A novidade é que agora ele passa a ser acompanhado pelo Padre Hipólito. E algumas vezes ao longo do nosso estudo, eu trouxe para vocês que cada um dos componentes da equipe do assistente Jerônimo, a qual o André Luiz faz parte, tinha um papel muito importante nessa engrenagem. Foi uma equipe muito bem feita. Isso me lembra o processo de liderança, né? Alguns de vocês sabem, eu sou executivo da área da educação, e toda vez que eu me vi na situação de montar o meu time, eu sempre procurei esse equilíbrio de habilidades, o equilíbrio de gênero, pessoas que pudessem contribuir com a diversidade. Hoje em dia está muito em moda, mas essa diversidade que a gente chamava antes de mix é muito importante para o sucesso do negócio, da missão, etc. Nesse caso aqui, o Padre Hipólito está com o Cavalcante, aí é bom lembrar que o Cavalcante, qual era a religião dele, pessoal? Terezinha, você que estudou aí, que estava ouvindo a radionovela, deve lembrar qual que é a religião do Cavalcante. Nosso irmão Cavalcante, que é um obreiro da vida eterna, que teve muita dificuldade para desencarnar, porque estava extremamente apegado à sua ex-esposa, num processo de dependência emocional. Como nós vimos aqui, o apego não acontece só com objetos. Muitas vezes nós estamos apegados às pessoas,
apegado às estruturas, apegado aos cargos, nós estamos apegados a várias situações, e toda vez que estamos apegados a alguma coisa aqui na Terra, a dificuldade para a passagem para o plano espiritual é muito maior, é muito mais complexa. E o Cavalcante não chegou aqui ainda, tenho certeza que alguém ainda vai escrever depois, era católico, era um servidor abnegado, que inclusive a ex-esposa dele dizia que ele era um coroinha, né, como se chama, que era um padre sem batina, porque ele era muito dedicado à obra na Igreja Católica. Então, nesse processo de recuperação, aos poucos, Cavalcante recuperava a a clareza das coisas, a sua consciência. E ao longo desse processo ele queria entender onde ficava o céu, onde ficava o inferno. Ele começou a fazer uma série de perguntas ao Hipólito, e eram perguntas muito ligadas ao conhecimento que ele tinha adquirido na época que ele estava encarnado e ele era da Igreja Católica. Então, um certo dia, gente, ele chegou para o padre Hipólito com uma pergunta muito inusitada. Um certo dia, ele teve a ousadia de perguntar ao padre Hipólito, vê se isso pode, pessoal. Ele teve a ousadia de perguntar ao padre Hipólito se ele podia ter uma audiência pessoal com Deus. Olha isso. Imagina, a gente desencarna, chega lá e fala assim, olha, tá tudo bem, eu estou entendendo as coisas aqui, eu quero falar com Deus. Ele queria falar com Deus, ele queria falar com os santos, aqueles santos que ele tinha uma ligação muito profunda, e foi, segundo a descrição de André Luiz, preciso que o padre Hipólito mobilizasse muita boa vontade para tratar com respeito e proveito a boa-fé do Cavalcante. Para bom entendedor, meia palavra basta. Eu vou ler de novo para vocês entenderem o que está acontecendo aqui, junto comigo, para ver se eu vi numa perspectiva um pouco, digamos, humana, muito humana. O padre Hipólito precisou mobilizar uma infinita boa vontade para tratar com respeito e proveito a tamanha boa-fé do Cavalcante, que queria uma audiência diretamente com o Criador. E aí, gente? A Terezinha está dizendo que ele era devoto. Para mim, o padre Hipólito deve ter pensado assim, rapaz, o Cavalcante foi longe demais. Como é que eu vou dizer para ele que ele não pode encontrar com Deus agora, que ele não pode falar? O Cavalcante está viajando. A gente pode usar 1000 gírias aqui, mas Cavalcante está fora de si. Cavalcante não tem noção. Ou seja, a gente poderia dizer que o Cavalcante é o sem noção. O Rossandro Klinger, meu amigo, está aqui. Rossandro, meu amigo, estamos aqui falando do Cavalcante querendo um encontro com Deus, hein? Obrigado aí, meu amigo. Um grande beijo para você. Meu grande amigo, inspiração aí de todo o trabalho que eu faço hoje na doutrina espírita. Então, o Cavalcante queria essa audiência com Deus. Olha que coisa. E o padre Hipólito, meio impaciente, expirou fundo e veio com essa infinita boa vontade para tratar com respeito tamanha boa-fé. Né, Regina? É muito sem noção. Em resumo, é isso. Mas, pessoal, essa boa vontade do Cavalcante é exatamente como ensinaram a ele como as coisas funcionam. Ele entendia que as coisas funcionaram assim. A verdade é que nós podemos falar com Deus. Todos nós podemos o tempo todo falar com o Criador, por meio da nossa oração. Nós podemos sempre ter essa audiência com Deus, não é verdade? E o melhor de tudo, não é uma conversa só unilateral. Nós não conversamos com Deus só
daqui para lá. Nós não falamos com Deus sozinhos. Deus se faz presente conosco. Ele tem essa audiência constante nos nossos dias. Óbvio que faltam milênios ainda para o Cavalcante, tem que falar para ele estar lá nas esferas superiores, super superiores, para poder compreender a inteligência suprema do universo, a causa primária de todas as coisas. Mas nós podemos falar com Deus todo dia. E Ele fala conosco desde o dia que nós fomos criados. Nós somos criaturas de Deus. Essa é a grande verdade. Concordam? Não é? Bom, já havia se passado 25 dias até esse momento que eles estavam lá, de volta ao lar transitório, a casa transitória de Fabiano. São 25 dias de tarefa, e aí isso mostra para a gente o quanto efetivamente durou esse livro. A missão, como a gente viu lá no início, Jerônimo explica para o André Luiz, duraria 30 dias. E é exatamente o tempo que dura esse livro. Todas essas histórias que nós fizemos aqui, nós fizemos em 15 dias, contamos. Mas, efetivamente, esse livro dura 30 dias. Período de um mês, né? E eles já estavam morrendo de saudade de nosso lar. E não era só o André Luiz que estava com saudade, não, tá? Não era só o André Luiz, não. O Jerônimo também estava com muita saudade de casa e queria também voltar lá para as esferas superiores. Mas eles ainda tinham um trabalho a fazer. Eles precisavam agora preparar o desenlace da irmã Adelaide, a serva fiel, que dá o título ao capítulo. E quando Jerônimo chegou lá de volta com André Luiz, no lar de Adelaide, eu não sei se vocês lembram quem estava lá da primeira vez. Não sei quem vai lembrar aí. Eu acho que a Regina vai lembrar. Quem estava lá no lar de Adelaide quando o pessoal chegou? Quem estava do lado dela conversando com ela? Quando eles chegaram lá, novamente, no lar das criancinhas de Adelaide, sempre com muita gente, naquele trabalho incrível que é feito pela nossa querida irmã espírita, que toca um orfanato aqui na Crosta, tocava um orfanato, ele encontra novamente com o doutor Bezerra de Menezes. Então, Bezerra deixa uma mensagem muito especial naquele momento. E eu lembro que ele falou assim para a irmã Adelaide, o Bezerra: morrer é mais fácil do que nascer. E essa lição que ele nos deixou, que é muito importante, porque às vezes a gente pensa que essa complexidade do processo de desencarne, o grande mistério, mas de lá para cá, quando a gente veio, a gente tinha uma programação, a gente sabia exatamente o que ia acontecer, a gente veio lá, todo mundo torcendo, a gente viu isso no livro nosso lá, que é o primeiro livro dessa série, e o Bezerra falou: olha, é mais fácil o desenlace do que a chegada, do que a programação. Isso mesmo, Socorro, foi o doutor Bezerra. Agora, Socorro, presta atenção essa lição que o doutor Bezerra de Menezes deixou para a gente, que eu gostaria de dividir com vocês, para nós refletirmos e conversar um pouquinho. Bezerra, tá? Para organizar, na maioria das circunstâncias, são precisos, geralmente, infinitos cuidados. Para desorganizar, contudo, basta, por vezes, um leve empurrão. Vou ler novamente. Para organizar, na maioria das circunstâncias, são precisos, geralmente, infinitos cuidados. Para desorganizar, basta, por vezes, um leve empurrão. Essa reflexão aqui é uma reflexão muito importante para nós trazermos para a nossa vida
cotidiana, em especial no campo das relações humanas. Sejam elas relações afetivas, sejam relações de amigos, entre amigos, seja relação com os pais, com os filhos, não importam. As relações que nós temos com os outros. Obviamente, Bezerra de Menezes aqui fala de todos aqueles cuidados que precisam ser feitos antes do processo da reencarnação. A gente acompanhou isso no capítulo 12 do livro Missionários da Luz, que é o segundo livro da série No Mundo Espiritual, que nós comentamos, inclusive, no episódio passado, que fala sobre a reencarnação de Sigismundo. Quem não leu ainda, vale muito a pena ver como é que é o processo e preparação de uma reencarnação. Contudo, eu gostaria de trazer para vocês aqui uma outra situação em relação a esse ponto, de que para construir precisam de infinitos detalhes, mas para destruir basta apenas o empurrão. Qual é o grande aprendizado que a gente pode tirar disso tudo, pessoal? Quanto tempo nós gastamos para construir uma relação com uma pessoa? Confiança, amizade, sintonia e, não raro, não é muito incomum, apenas um ato impensado e precipitado, uma ingratidão, uma palavra falada meio tosca, meio errada, um mal entendido algumas vezes, algumas coisas assim podem colocar tudo a perder, inclusive a maledicência. Eu fiz um vídeo para a Federação Espírita Pernambucana que vai sair essa semana, que fala sobre esse capítulo do livro Fonte Viva, chamado A Maledicência, que fala que quando nós estamos falando sobre o mal, nós estamos fazendo com que o mal se multiplique, tenha um alcance maior do que ele efetivamente tem. E toda vez que nós estamos falando mal de alguém, nós todos que temos essa mania, quando falamos mal de alguém, nós estamos falando mal da obra de Deus. E como espíritas cristãos, como pessoas que se predispõem a fazer a sua transformação moral, que estão, pelo menos dizendo que se dedicam para fazer a sua reforma íntima, toda vez que nós deixamos de ser colaboradores da obra de Deus, que nós nos classificamos como tal, dizemos que somos trabalhadores da última hora, e passamos a ser críticos da obra de Deus, nós estamos abdicando da condição de trabalhadores da última hora, estamos abdicando da condição de colaborador de Deus. Então, muitas vezes, essas coisas todas, a ingratidão, a palavra errada, quadrada, o mal-entendido, uma coisa que a gente fala precipitadamente, num momento ruim, num momento de impetuosidade, uma decisão errada, coloca uma relação tão bonita a perder. Mas aí, como é que a gente faz para evitar maiores danos na nossa vida pessoal, maiores danos na nossa existência atual, em especial nesse processo de relacionamentos sociais, e mais em especial ainda no momento ou nos processos de relações familiares, porque sabemos que todos esses são checkpoints, são momentos especiais para nos fazer alcançar a sintonia com o Criador, para nos fazer compreender melhor o nosso papel aqui na Terra, evoluir, lidar com os reflexos que nós projetamos no passado por meio das relações que nós conseguimos desenvolver, o que estragamos no passado. Toda vez que nós não estamos aproveitando, que nós perdemos essa oportunidade, nós estamos jogando contra a nossa caminhada evolutiva. Então, pessoal, como é que fazemos para segurar, para não deixar isso acontecer? Usando essa mensagem do Bezerra. A maior lição, meus amigos, aqui é que nós precisamos nos esforçar para estarmos em sintonia
24/7. Quem estiver anotando aí, que sei que tem gente que anota aí. 24/7. É o que a Nancy acabou de falar aqui para a gente. Ó. Vigiando, orando e tendo bons pensamentos. Exatamente, Nancy. E esse 24/7, Nancy, significa 24 horas por dia, 7 dias da semana. Exatamente, Vânia, praticando a benevolência, a indulgência e o perdão, mas vigiando também os nossos pensamentos e as nossas ações para que o reflexo do que existe dentro de nós possa ser a sabedoria divina, possa ser a providência divina, possa ser o nosso melhor projetado para o mundo, para que esse melhor projetado para o mundo volte para nós em forma de bênçãos e de percepção da beleza da criação divina. Todos os dias e todas as horas, em sintonia com o bem. Um erro, um tropeço, pode nos causar grandes dores e pode desfazer construções muito importantes para a nossa vida. Eu queria que todo mundo pensasse um pouco sobre isso. Por outro lado, se isso já aconteceu com você, já aconteceu comigo, acontece com todo mundo, é normal, é da vida, mas se já aconteceu, primeiro você tem que ter compaixão para com seus erros. E depois, aprender com eles para que o futuro seja construído de uma forma diferente, que é por meio do nosso aprendizado que nós construímos a nossa vida numa forma mais feliz, efetivamente. Então, pessoal, essa é a lição que a gente tem que aprender com o nosso querido Bezerra de Menezes. É importante a gente pensar sobre isso. Mas vamos voltar lá para a irmã Adelaide, que está com Bezerra. Ela não é só querida por Bezerra de Menezes, ela também é muito querida pela irmã Zenóbia. Vocês lembram da irmã Zenóbia? Ela está de volta. Para quem não lembra, não sabe quem é a irmã Zenóbia, ela é a governadora, ela é a gestora da Casa Transitória de Fabiano, que nós já falamos aqui 1000 vezes, que é uma nave, que é uma casa, uma colônia da colônia, é uma mini colônia errante, móvel, que vai nas regiões mais difíceis. Ela serve como um local intermediário entre os espíritos que saem daqui da Terra para a erraticidade, para depois serem alocados em regiões como em colônias espirituais. Ou muitas vezes até de lá mesmo eles partem para o processo de reencarnação, como vimos o caso do nosso querido irmão Gotuso, que era o médico lá da Casa Transitória de Fabiano, que vocês lembram bem. Bem, a Zenóbia queria ver a Adelaide antes do desencarne dela. E aí a Zenóbia pediu para o André Luiz e o assistente Jerônimo levar a Zenóbia lá na Casa Transitória de Fabiano para poder conversar com ela, para poder encorajá-la sobre esse processo de desencarne. O que estava acontecendo com a irmã Adelaide? Adelaide estava sem querer desencarnar, estava presa, porque ela tinha muito medo que após o seu desencarne, o orfanato que ela tocava não conseguisse seguir com a mesma rotina, com a mesma força, fazendo com que todas aquelas crianças recebessem os melhores cuidados. Como ela garantia que isso fosse acontecer? Ela estava apegada. Por outro lado, não era só uma questão de centralização da irmã Adelaide. As suas assistentes, as pessoas da equipe dela, também achavam que o dia que ela desencarnasse, as coisas todas iam mudar. Bom, André Luiz descreve que a Adelaide era uma criatura com um poder santificado incrível. Inclusive, na descrição, ele fala que em um determinado momento, a mão da irmã Zenóbia, desculpa, não da irmã Adelaide, da irmã Zenóbia, quando a irmã Zenóbia começou a fazer uma reunião com eles e levantou a destra para abençoá-los, para saudá-los, ele disse que viam os raios de claridade novamente saindo de sua mão.
Ele disse que esses raios eram tão assim, eram tão intensos que parecia que existia um reservatório de luz dentro dela, que ela conseguia usar aquilo como bênção. O que a irmã Zenóbia queria depois de abençoar todo mundo? Ela não pediu só para vir a irmã Adelaide. Ela pediu para os assistentes da Adelaide, ela pediu para que esses assistentes também viessem para a casa transitória de Fabiano, porque ela queria falar com todo mundo. É a Zenóbia aqui liderando esse processo todo. E como a Adelaide tocava essa casa, esse orfanato, aqui na crosta, e era muito querida, como vocês devem lembrar, todos eles eram muito queridos pelas entidades dos planos superiores, ela tinha essa ligação muito forte com a irmã Zenóbia. A irmã Zenóbia pediu para a equipe vir, e aí para quê? Adivinha para quê que a irmã Zenóbia pediu para levar a equipe toda da irmã Adelaide lá para a casa transitória de Fabiano? Quero ver se vocês adivinham essa. Enquanto eu tomo água. Ela chamou a equipe, pessoal, para dar uma chamada. Ela chamou a equipe para poder repreendê-los, dizendo, pessoal, parem o apego. O lar vai funcionar tranquilamente. Vocês estão preparados. Vocês estão preparadas para dar continuidade ao trabalho da Adelaide. A Adelaide treinou vocês muito bem. Então não há razão mais para vocês continuarem com esses pensamentos de angústia, pedindo para que ela fique com medo da partida dela. Então, parem o apego. Então, deu aquela chamada na equipe dela, daqui da crosta, equipe assim muito bem estruturada. Bem isso que aconteceu, tá, Vânia? Então, eu já estou te lembrando agora, que a Vânia está dizendo que não lembra, que leu esse livro há muito tempo, e não lembra, mas foi isso que aconteceu. Então, tem uma passagem interessante no retorno da Adelaide ao plano físico. E aí, pela primeira vez, eu vou ler uma parte do livro para vocês, porque depois que a irmã Adelaide volta lá da casa transitória de Fabiano, quando ela volta de lá para a Terra, ela sente umas coisas um pouco esquisitas quando ela volta para o corpo físico, que ela foi em sono, vale lembrar. Eu vou ler aqui para vocês. Tá? Ao retornar à matéria, Adelaide respira radiante. Entretanto, pelo soberano júbilo daquela hora, ganhou tamanha energia no corpo perispiritual que o regresso às células da carne foi complicado e doloroso. Súbito mal-estar invadiu-a ao entrar em contato com os depauperados centrofísicos. Tomava-os e abandonava-os, sucessivamente, como pássaro a sentir a exiguidade do ninho. Essa descrição é incrível. Porque a Adelaide, quando volta, ela se sentiu tão forte, tão fortalecida espiritualmente, depois do encontro com a Zenóbia, lá com outros benfeitores, inclusive, que estavam presentes lá na casa transitória de Fabiano. E aí, quando ela voltou e ela ficou no corpo, novamente, propriamente dito, ela começou a sentir mal, começou a sentir enjoo, ela começou a sentir complicações, foi complicado para ela, foi doloroso, ela começou a sentir os centros físicos dela já desagradavam a ela aquela sensação. E aí ela ficou como quem encarna e desencarna. Essa descrição de André Luiz como pássaro que sai e volta do ninho, que ela ficou meio que como se fosse em estado de choque. Foi um desconforto muito grande que ela teve ao voltar. Quem tiver oportunidade, dê uma lidinha nessa parte também, que é bem interessante. Então, depois desse processo todo, quando ela já se equilibrou, ela já estava de volta a si mesma, ela pediu uma coisa inusitada. Ela pediu para ela mesma fazer o processo de sua desencarnação. Ela queria romper os laços mais fortes que aprendia
ao corpo físico. Pessoal, pensem na condição desse espírito, na capacidade desse espírito. Ela falou, deixa que eu toco, deixa que eu quero fazer meu desencarne sozinho. Olha que maravilha. Isso, inclusive, quando eu contando aqui para vocês, o que é que vocês imediatamente pensam, né? O que é que vocês imediatamente pensam? Quando eu li isso aqui, aconteceu comigo exatamente o que aconteceu com o André Luiz. E nesse momento eu tenho certeza que vocês mesmos devem ter pensado, meu Deus do céu, como é que ela vai fazer esse processo de desencarne sozinha? Como é que a pessoa vai fazer, ela por si própria vai tocar esse processo? E André Luiz aqui, na sua curiosidade médica, mas ao mesmo tempo, sendo de alguma forma o humano que está lá nessa narrativa, que somos nós, André Luiz, novamente se mostra cada um de nós. E pergunta, fica aqui intrigado, como assim ela vai fazer o processo de desencarne dela sozinha? Aí, usando esses ditados populares que fala muito, né? Que se fala muito, inclusive falando na Rede Globo, isso pode, Arnaldo? Né? Que se fala em transmissão de futebol, né? Eu não assisto futebol, mas eu sei que tem esse meme. Esse meme. Isso pode, Arnaldo? Será que pode ela? O André Luiz fez isso. Então, André Luiz, exatamente o que a Regina acabou de falar aqui. André Luiz, somos nós. André Luiz aqui, o curioso, querendo saber como assim. Eu já vi aqui 4, eu já vi não sei quantos desencarnes. Como é que é esse negócio? Como é que é? Então, ele falou que, na verdade, ela podia fazer o desprendimento dos laços mais fortes. Dos laços, em especial, as ligações entre o plexo solar, centro de força, e as ligações do coração. Mas para cortar o fio prateado, efetivamente, para fazer o desligar, que a gente viu em todos os processos, muito bem narrado por André Luiz, na obra da Ivone Amaral Pereira, na obra psicografada por Edivaldo Pereira Franco também, e tantas outras, para esse processo de libertação, precisava efetivamente de mais um impulso, né? Então, é isso. Olha, Fabiana, a gente tem uma coisa aqui, a Fabiana está dizendo que está curiosa, que a gente, em vários momentos, ao longo dessas 15 semanas, a gente, quando tinha alguma coisa que André Luiz fazia, igualzinho a gente fazia, a gente subiu uma hashtag, que é a hashtag que a Regina colocou, que é André Luiz somos nós. André Luiz não é só o repórter do plano espiritual que veio nos mostrar como é que funcionam as coisas do lado de lá. Muitas vezes a narrativa de André Luiz, ele se comporta como se fosse cada um de nós, com a nossa curiosidade humana. É isso que traz também a aproximação que nós temos com essa narrativa, que não é a aproximação da curiosidade, da linguagem jornalística, é a aproximação de entender-se também com as mesmas curiosidades. Então, depois desse momento, o assistente Jerônimo fez o corte lá, e aí, gente, tem uma questão hierárquica aqui, você vê que nem o Hipólito, nem a Luciana, nem o André Luiz, ninguém fez esse processo, só o assistente Jerônimo que fez esse processo em todos os obreiros que foram acompanhados no seu processo de desencarne. E aí, quem não assistiu ainda os episódios anteriores, pessoal, essa missão de André Luiz tem por objetivo desencarnar, ajudar no desencarne de 5 entidades que estão aqui na crosta, na Terra, que são obreiros da vida eterna também, que são pessoas que são muito amadas e têm uma relação de amizade muito forte no plano espiritual e que, por isso, receberam essa assistência especial de uma equipe para ajudá-los nesse processo. Aí a Fabiana deixou uma outra mensagem aqui, gente, para poder nos emocionar, deixar a gente com alegria. O estudo é maravilhoso, tenho acompanhado e vou lendo o livro. O livro realmente é incrível, Fabiana. É muito legal esse livro. Então vamos seguir, gente. Pois bem, vamos lá. Vamos juntos. A Vânia está dizendo que vai reler. Vânia, releia. E releia vendo os episódios, que você vai ver que tem muita coisa aqui que ajuda nesse processo de estudo. O pessoal também trouxe muita reflexão aqui nessa nossa interação.
E agora, os nossos obreiros da vida eterna estavam se preparando para retornar para a zona harmoniosa dos planos mais altos. O pessoal estava voltando lá para as regiões, para as esferas superiores, cheio de aprendizagem, cheio de serviços prestados, aquela bagagem cheia de emoção, de aprendizagem, acima de tudo, do sentimento de dever cumprido, que a gente tem, que nos enche o coração de bondade, de vontade de seguir, de servir mais. Estava completo mais um ciclo de trabalho da equipe de obreiros da vida eterna que acompanhou André Luiz. Só restava agora agradecer ao alto. E após uma prece linda da irmã Zenóbia, a irmã Zenóbia emocionou todo mundo com um hino maravilhoso, com as preces dela que são por si só, pessoal. Dá para pegar essas preces da irmã Zenóbia e fazer um episódio só destrinchando cada partezinha dessas orações da irmã Zenóbia. São orações que quando você para, você fala, meu Deus, que narrativa que enche realmente a gente, o coração da gente de coisa boa. Então, os obreiros recém-libertos foram tomados pelas mãos naquele momento, depois de todo o agradecimento lá no final, e juntos seguiram com André Luiz, o assistente Jerônimo, seguiram com a enfermeira Luciana e o padre Hipólito para as esferas mais altas. Seguiam a caminho de nosso lar, mais uma vez, vendo aquela paisagem magnífica do céu estrelado, da lua radiante, mostrando de uma forma poética o quanto Deus é bom, o quanto nós ainda somos tão pequenos diante da obra da criação. E essa lembrança de ver o espaço sideral, de começar o livro falando sobre o espaço sideral e as maiores estrelas das constelações, o que podemos, que temos conhecimento, e estrelas extremamente brilhantes, como a que nós vimos no início do livro. Agora, nós encerramos esse estudo olhando novamente para o espaço sideral para lembrar do que ainda temos a percorrer, do que ainda existe de jornada evolutiva para cada um de nós. É bem importante a gente ver por essa perspectiva. E, meus amigos, eu gostaria muito de agradecer a vocês, do fundo do meu coração, pelas 15 semanas que ficamos aqui, estudando essa obra maravilhosa que é o Obreiros da Vida Eterna. Esta obra merece destaque na literatura espírita e deve ser lida, estudada e meditada por todos, espíritas e não espíritas. Nós temos o dever de divulgar essa obra por toda parte, presentear as pessoas com esse livro, presenteá-las, falar sobre esse livro nas instituições as quais frequentamos, estudá-lo mais profundamente e mandar esse estudo aqui que nós fizemos, esse estudo, mandar, compartilhar com nossos amigos, com todos os conhecidos que precisam saber mais sobre esses ensinamentos maravilhosos que nós aprendemos aqui. Nós aprendemos tanto aqui ao longo desse estudo, né, pessoal? Foi tanto aprendizado. Eu confesso a vocês que as lições evangélicas de Asclépios ainda ressoam dentro de mim até hoje. Está lá no episódio 3 e no episódio 4, quando tivemos a oportunidade de estudar as palavras evangélicas de Asclépios, nos mostrando que as suas palavras diretas traziam grandes lições e nos mostrando
que não precisávamos de mais lições do que aquelas que já estão no Evangelho. Nós não precisaríamos de tantas mais lições, mas Deus é tão bom. Jesus também é tão misericordioso conosco que nos mandou o Consolador prometido para esclarecer todos os seus ensinamentos que ainda não tinham ficado tão claros para todos nós. E aí, nesse momento, nós colocamos o nosso olhar para a parábola de Lázaro e do homem rico, com o nosso amigo Ricardo Franzini aqui, não sei se vocês lembram também, que nós vimos o homem rico dizer para Abraão: fala para Lázaro, vai lá e avisa os meus familiares para que eles não sofram o que eu estou sofrendo aqui ardendo nessa região. E aí, nesse momento, nesses pedidos que o homem rico faz a Abraão sobre Lázaro, um desses pedidos é pedindo para que os anjos, para que entidades espirituais venham à Terra para avisar a família dele, para que corrijam a sua conduta, para que não sofram no futuro por conta das suas próprias ignorâncias. E, obviamente, a obra de André Luiz parece, chegando 2000 anos depois, parece uma resposta à súplica do homem rico ao pai Abraão, porque André Luiz fez exatamente isso. Veio até a Terra, veio até nós, para poder dar o seu testemunho e falar que ninguém morre, falar que por meio das nossas ações, por meio de como nós levamos a vida, é que teremos a felicidade ou infelicidade no futuro, não por punição, não por castigo, porque Deus não castiga. O que vivenciamos são os nossos próprios infortúnios criados pelo reflexo da nossa alma, porque a mente é o espelho da vida em toda parte, como diz Emmanuel no livro Pensamento e Vida. Eu lembro também, pessoal, do Albano Metello, o obreiro que é o campeão da caridade. Vocês lembram dele? Quando Albano Metello titubeou, hesitou, achou que estava perdendo tempo, que podia estar estudando, podia estar em nosso lar, se preparando para se habilitar ao trabalho em esferas mais altas. Quando ele estava lá na visita ao abismo, em determinado momento, cruza com a comitiva do Jesus em pessoa. E aquilo muda completamente a vida dele. Porque enquanto ele estava pensando que servir a quem estava sofrendo, servir ao ignorante, servir ao infortunado, era uma perda de tempo, era sujo, ele estava com nojo daquilo ali, ele se envergonhou, porque o próprio Jesus, naquele momento, estava fazendo visita às esferas de sofrimento. E a vergonha de Albano Metello é a minha vergonha, é a nossa vergonha, é a vergonha de quem ainda não entendeu que o serviço ao próximo é muito mais poderoso, é muito maior do que qualquer conjunto de obras que você leia ou releia em sua vida. Porque a palavra que não age é uma palavra morta. Ela não tem utilidade. Então, a vergonha de Albano Metello é a nossa vergonha. Não podemos nos sentir maiores do que o Cristo. O Cristo estava aqui, num mundo muito pior do que o que nós vivemos hoje. Num mundo complexo, num mundo injusto, num mundo difícil, num mundo sem acesso, num mundo complexo, num mundo onde a concepção de Deus não era bem clara, num mundo onde a morte era alguma coisa banal e as pessoas se matavam por qualquer coisa, no mundo onde a lei não funcionava e onde Deus ainda impunha os seus ensinamentos por meio do medo. Ele estava aqui. E quem somos nós para estarmos aqui nesse momento
e não darmos o nosso melhor para seguirmos fazendo a nossa parte para que a obra do Cristo se faça, seja construída aqui na terra. Então, sigamos em frente, servindo, nos dedicando ao Cristo, porque apenas estudar, apenas refletir, já não é mais possível. A era da academia, a era do estudo que se retroalimenta, de espíritas que falam para espíritas e que ouvem de espíritas e se consolam e se confortam mutuamente, alimentando o próprio sistema de crença. Essa era já não existe mais. Não há espaço mais para inércia, porque a dor não espera. A fome tem pressa. A saúde mental não se recupera sozinha, não se recupera sem o nosso concurso, sem a nossa dedicação para modificar o mundo que está ao nosso redor. Então, que sejamos, a partir de agora, obreiros do Cristo. Que sejamos obreiros da vida eterna agora. Que após o estudo desse livro, possamos ter o certificado de obreiros da vida eterna, da Rede Amigo Espírita, do Cristo, obreiros da vida eterna daqui, da terra. Certamente estamos cheios de amigos espirituais mais adiantados, que foram menos teimosos do que nós mesmos, torcendo pelo nosso sucesso moral e de aprendizado aqui na terra. Eles estão lá, torcendo para que não erremos, torcendo para que possamos nos entregar ao máximo para a nossa melhoria e para diminuir a dor do outro. Eles estão lá, torcendo por nós. Então, que sejamos o melhor de nós mesmos, para que os obreiros da vida eterna, que estão na erraticidade, em alguma parte, esperando pelo nosso melhor, não se desapontem, porque vocês, meus amigos, também são obreiros da vida eterna. Era essa mensagem que eu queria deixar para vocês agora, no finalzinho do nosso estudo, pedir para realmente multiplicarem a mensagem deste livro, pedir para indicar o estudo aprofundado dessa obra. Ok, pessoal? Então, mais uma vez, gratidão a todos vocês. Continuem acompanhando os estudos aqui na Rede Amigo Espírita. Continuem acompanhando tudo que é feito aqui, que esse trabalho que tem sido feito aqui pelo nosso querido Aparecido e equipe é incrível. E aí, uma boa notícia que eu tenho para dar a vocês, já para emendar, em especial o pessoal da Federação Espírita Pernambucana. Na próxima semana, a Federação Espírita Pernambucana vai retransmitir esse estudo hospedado lá na sua plataforma em sintonia, em parceria com a Rede Amigo Espírita. Então, no dia 23 de novembro, na próxima semana, segunda-feira, às 20 horas, eu vou fazer o episódio 0, o episódio piloto, o episódio inaugural da série Obreiros da Vida Eterna da Federação Espírita Pernambucana. Então, eu vou fazer ao vivo para vocês uma aula 0 explicando como é que é a estrutura do estudo, falando um pouco da introdução, lembrando o processo lá das perdas e gozos futuros, e depois eles vão retransmitir um a um, em parceria com a Rede Amigo Espírita, esse estudo que está aqui, tá? Essa é a primeira boa notícia. Na próxima semana, às 8 horas, vamos ter aula piloto, episódio 0 do estudo do Obreiros da Vida Eterna. Bem, para quem quiser me acompanhar por aí, a partir de agora, basta me procurar no meu canal do YouTube ou no meu canal do Telegram, que é Século XXI, por Jaime Ribeiro. Por favor, pedir aí a Regina, ao Socorro, para escrever aí
para o pessoal, Século XXI por Jaime Ribeiro, ou no meu canal do YouTube, ou nas retransmissões que são feitas aqui na Rede Amigo Espírita, na Rai TV, em toda parte a gente está sempre, vez ou outra, a gente convidado para alguma live ou alguma explanação. No domingo eu vou estar no IGESE, vou estar conversando sobre o livro Pensamento e Vida com a nossa querida Ivana, lá de Goiânia, do IGESE. E no sábado teremos o evento online do pessoal lá de Petrolina. Vai ter um congresso muito bacana lá em Petrolina o dia todo. Se informem, eu vou falar sobre o processo de transição planetária no passado. Se a Terra já esteve preparada para a transição planetária na perspectiva filosófica. Então, pessoal, mantenham contato. Em breve estaremos conectados mais uma vez. No próximo ano, eu retornarei para fazer um estudo seminário da escala espírita. Nós vamos fazer um estudo detalhado, colocando a escala espírita aqui na atualidade, tentando fazer a correlação entre as estruturas espirituais e os próprios arquétipos filosóficos e os perfis psicológicos. Nós vamos fazer esse estudo. Então, no próximo ano, mais ou menos no final de fevereiro, início de março, vamos começar esse estudo aprofundado da escala espírita. E vou dar um spoiler aqui para vocês. Já está pronto e nós vamos falar de lá da pergunta, da questão 98 do Livro dos Espíritos até a 112, passando pela Revista Espírita, Caminho da Luz, e vamos falar um pouquinho também do processo de evolução dos espíritos na escala crística, dos espíritos puros também. Inclusive, vamos falar novamente sobre Asclépios. Pessoal, vou sentir uma saudade danada de vocês, mas quem quiser acompanhar na próxima segunda-feira o estudo da Federação Espírita Pernambucana vai ser um pouco diferente, vai ser ao vivo. E até muito breve. Muita paz a todos vocês, um grande beijo. E não esqueçam, sigam a Rede Amigo Espírita, curtam aqui o fanpage no Facebook, curtam aqui a página do YouTube, o canal do YouTube, e compartilhem esse estudo com todo mundo que vocês conhecem, que provavelmente gostariam de saber mais sobre a obra de André Luiz. Um beijo, que Deus abençoe a família de vocês, obreiros da vida eterna. Hoje e sempre. Nos encontraremos por aí, pessoal. 1 milhão de amigos é o que a Rede Amigo Espírita deseja conquistar em seu canal no YouTube. E você, amigo espírita, pode ajudar. Convide 5 amigos para se inscreverem em nosso canal e ligarem o sino de alerta. Além de atingir a meta de 1 milhão de amigos, todos serão sempre avisados de novos vídeos e transmissões ao vivo no YouTube. Acesse agora raitv.com.br. Rede Amigo Espírita, divulgando, instruindo e unificando.